Oi, bem-vindos à sala de aula. Eu sou o professor Silvio Figueiredo e vamos, nessa videoaula, trabalhar o tópico 3, refração da luz. Sem mais demoras, vamos à aula 1. O que é refração? Primeiro, a refração é um dos fenômenos da óptica geométrica, objetivo do nosso estudo. É o fenômeno que consiste na passagem da luz de um meio para outro. Lembrando que esse meio será um meio homogêneo, transparente e isotrópico. Em outras palavras, um meio no qual todos os pontos apresentam as mesmas propriedades físicas, um meio que permite a passagem da luz com nitidez, assim nós visualizaremos o objeto com nitidez, e um meio onde a velocidade da luz é a mesma em qualquer direção de propagação. Isso é, vamos estudar uma situação bem particular. A princípio, para você entender a refração, você tem que entender que o ambiente, o meio de propagação, ele exerce uma influência sobre a luz. Influência essa que altera a sua velocidade. Cada meio, portanto, vai ter uma grandeza adimensional associada a essa influência, chamada de índice de refração. O índice representa o quanto o meio está influenciando a luz. E é calculado de que maneira? Fazendo a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é o valor máximo limite, e a velocidade da luz no meio, que aí vai depender da sua influência. Como C é o valor limite, que corresponde a 3 vezes 10 à oitava, e ele se encontra nesta razão no numerador, e V sempre vai ser menor que C, já que C é o limite, essa razão obrigatoriamente será maior ou igual que 1. Sendo 1 no vácuo e aproximadamente 1 no ar. Uma coisa importante é que quanto maior o índice, maior a influência sobre o movimento da luz, menor a velocidade. E essa velocidade também depende da frequência. Isso é, à medida que a frequência aumenta, a velocidade da luz diminui. Certo? Então, quanto maior a frequência da onda eletromagnética, menor vai ser a velocidade no meio diferente do vácuo. No vácuo, todas as cores possuem, todas as ondas eletromagnéticas se movem com a mesma velocidade. Como a refração é um fenômeno, todo fenômeno ele é regido por leis. Mas primeiro vamos entender o que é um dióptro. É um sistema óptico de dois, formado por dois meios de propagação, onde vai existir uma superfície limite, que é a interface entre esses dois meios. A refração é regida por uma lei chamada Lei de Shell-Descartes, onde, na primeira lei, diz que o raio incidente arreta normal a superfície no ponto de incidência e o raio refratado pertence ao mesmo plano.
significa que a refração, como a reflexão, ocorre em um plano perpendicular à interface entre os dois meios. A segunda lei relaciona o ângulo de incidência com o ângulo de refração. Lembre-se que na reflexão esses ângulos são iguais. Aqui não. Eles estão associados à velocidade. Quando a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Quando a velocidade diminui, o ângulo diminui. Mas como a velocidade está associada ao índice de forma inversamente proporcional, o que é que a lei de Shell-Descartes diz? Que o índice de refração e o seno do ângulo são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer que o produto do índice de refração pelo seno do ângulo vai ser sempre uma constante. Então, eu posso dizer que N1 seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Já que nesta figura o raio está vindo do meio 1 para o meio 2. Então, o produto do índice do meio de incidência pelo seno do ângulo de incidência é igual ao produto do índice do meio que está ocorrendo a refração pelo seno do ângulo de refração. Essa é a lei da refração. E de antemão eu já posso antecipar que todos os problemas podem ser resolvidos por essa lei. Basta que a gente conheça a geometria suficiente. Vai haver algumas situações onde a gente vai trabalhar com essa lei de forma simplificada. Observando essa lei, pela sua importância, vamos analisar algumas coisas. Primeiro, a luz pode passar de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Ele pode passar de um meio de índice menor para um índice maior. Bem fácil. Quando passa de um índice menor para um índice maior, está aumentando o índice, aumentando a refringência. Isso quer dizer que está aumentando a influência. Consequentemente, a velocidade vai diminuir e, com ela, o ângulo. Isso é, de vez o raio seguir o seu caminho como se nada tivesse acontecido, ele vai se aproximar da normal. Então, vai ocorrer uma aproximação. Certo? Da mesma forma, se um raio de luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele segue seu trajeto? Não. Se ele passou do mais para o menos, vai ocorrer uma diminuição da influência. Consequentemente, um aumento da velocidade. Consequentemente, um aumento do ângulo. Isso é, vai ocorrer um afastamento da normal. E aí, vale ressaltar que esse afastamento pode ser tão grande que, de vez haver a refração, possa haver a reflexão. Então, é possível, e a gente vai analisar isso posteriormente, que na passagem de um meio mais refringente para um meio menos refringente, certo? A refração, o afastamento seja maior do que 90 graus, e aí, na verdade, de vez haver a refração, passará a haver a reflexão total. Antes de prosseguir,
Percebam nas duas figuras mostradas a você que o raio incidente estava vindo pelo segundo quadrante de um plano cartesiano, refratou para o quarto quadrante. Se ele viesse do primeiro quadrante, ele iria refratar para o segundo. Se ele viesse do primeiro, ele ia refratar para o terceiro. O que quer dizer isso? Que a refração ocorre sempre em quadrantes opostos na natureza. Uma situação especial. Se a incidência for normal, o ângulo I for igual a zero, se você aplicar na lei de Shell-Descartes, N1 seno de I igual a N2 seno de R. O ângulo I sendo zero, isso aqui é zero. Qualquer número vezes zero é zero. Zero dividido por qualquer número é zero. Consequentemente, o seno de R vai ser zero. Isso é, R vai ser 0 graus. Então, toda vez que a incidência for normal à superfície, I será igual a zero. Automaticamente, R também vai ser igual a 0 graus. Isso quer dizer que ele passa sem sofrer desvio. Mas há uma ressalva. Vai haver variação de velocidade, seguindo o índice de refração. Se ele passar do mais para o menos, a velocidade aumenta. Se ele passar do menos para o mais, a velocidade diminui. Pessoal, uma discussão já existente há muito tempo caiu, vamos dizer, em descrédito. Tipo assim, deixou de ser comentada. Só que, de um tempo para cá, caiu um problema envolvendo essa discussão. Primeiro, por que não existia essa discussão? Porque na natureza, todas as substâncias possuem índice de refração maior do que 1. Positivo e maior do que 1. Só que o ser humano, ele é muito ardiloso. E ele conseguiu, dentro de um laboratório, criar uma substância artificial, que é um cristal em 3 dimensões, formado por estruturas muito menores do que o comprimento da luz. Essas substâncias artificiais foram chamadas de metamatéria. E elas têm uma propriedade, que é ter um índice de refração menor do que -1. O que é que isso acarreta? Acarreta no seguinte, ó. Quando um raio de luz passa de um meio 1 para um meio 2, sendo o meio 2 uma metamatéria, de vez ele seguir a refração normal, que seria ele se aproximar ou se afastar, dependendo de qual é o maior valor absoluto, em quadrantes opostos, ele vai se aproximar ou se afastar, mas em quadrantes consecutivos. Isso é como se ele virasse para o outro lado. Ele gerasse um raio simétrico em relação à normal.
Isso quer dizer que você vai ter um efeito de canhoto. Esse tipo de substância, produzido em laboratório, é utilizado em alguns equipamentos do nosso dia a dia. Certo? Então, lembre-se, caso o índice seja menor que -1, você vai ter uma substância artificial, não é uma substância encontrada na natureza, e essa substância vai ter a propriedade de gerar uma refração chamada de canhoto. Certo? Isso é, a refração será em quadrantes consecutivos. Com isso, a gente vai entrar na prática. Mais uma vez, é praticando que se aprende. Mas vale ressaltar, não é para você memorizar o que eu faço, é para você compreender o que eu faço, para ser capaz de, em cada situação, problema, buscar o melhor caminho. Questão 1. Considerando a velocidade de propagação da luz em dois meios homogêneos distintos, respectivamente iguais a 200.000 km por segundo e 120.000 km por segundo. Determine o índice de refração relativo do primeiro meio em relação ao segundo. Então, ele quer N1 em relação a N2. Ele quer N1 em relação a N2. Considere a velocidade da luz igual a 300.000 km por segundo. Pessoal, vamos lembrar que índice de refração é a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Isto quer dizer que N1 é C sobre V1. E N2 é C sobre V2. Isso se trata de uma divisão de fração. E como vocês sabem, você vai repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Nesse produto, eu posso simplificar a velocidade da luz no numerador e no denominador. Portanto, o que é que me resta? N1 sobre N2 igual a V2 sobre V1. Na verdade, o que eu obtive já era esperado. Como o índice e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais, se eu quero a razão N1 sobre N2, é só inverter V2 sobre V1. Isso quer dizer, então, que N1 sobre N2 é igual a 120.000 sobre 200.000. Se você quisesse, já podia ter eliminado alguns zerinhos da história. 1, 2, 3 e 4. Logo, essa divisão, N1 sobre N2, será 12 por 20, que é 0,6. A resposta seria, então, a letra A. Joinha, meus lindos. Tranquilo mesmo? Espero que sim. Vamos, então, para a segunda questão.
dois meios transparentes, A e B, de índices absolutos, NA e NB, diferente de NA, são separados por uma superfície plana. E três raios monocromáticos, R1, R2, R3, se propagam do meio A para o meio B, conforme a figura. É correto afirmar. Vamos lá. A letra A. O raio 3 não sofre refração? Pô, não sofrer refração seria não passar de A para B. E a figura está mostrando que o raio 3 passa de A para B. Significa que ele sofre refração. Então, aqui é falso. O raio 1 é mais rápido no meio 2 do que no meio 1? Vamos ver. A figura do raio 1, a primeira figura, você tem que houve uma aproximação. Isso é, de vez ele seguir o seu caminho, ele se aproximou. Se ele se aproximou, quer dizer que passou de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Isso quer dizer que a velocidade vai... Desculpa, aqui ele passou do meio menos refringente para um meio mais refringente. Isso quer dizer que NA é menor do que NB. Então, se ele passou de um meio menos refringente para um mais refringente, a velocidade vai aumentar, vai diminuir. Isso quer dizer, então, que a velocidade é maior no meio B, é maior no meio A do que no meio B, que é exatamente o inverso que está sendo dito. Isso quer dizer, então, que a afirmação em relação à figura do raio 1 está errada. Para R3, o meio B é mais refringente do que o meio A. Essa figura aqui não me permite verificar isso. Porque eu não consigo ver se houve aproximação ou afastamento. Significa que eu não posso dizer que isso aqui é verdade. Então, isso aqui é falso. No raio 2, NB sobre NA é menor do que 1. Vamos ver. Na figura 2, o raio, de vez seguir a sua trajetória, o seu trajeto, o que foi que aconteceu? De vez ele seguir o seu trajeto, seu caminho, ele se afastou. Se ele se afastou, é porque o ângulo aumentou. Se o ângulo aumentou, é porque a velocidade aumentou. Se a velocidade aumentou, é porque o índice diminuiu. Então, o índice A é maior do que B. É o que está sendo dito nessa figura. Certo? Isso quer dizer que o denominador é maior do que o numerador. E nós sabemos que toda vez que o denominador é maior do que o numerador, em uma fração, essa fração vai estar entre 0, que não pode ser 0, e 1. Então, na verdade, ela é menor do que 1. O correto seria colocar isso aqui, ó, dessa maneira. Certo? Porque quando ele bota menor do que 1, está botando a opção de ser negativo, 0 ou qualquer valor, que não seria a resposta. O produto é menor do que 0? Não, porque se trata de índices positivos.
E o produto de dois números positivos é um número positivo e não negativo. Então, aqui é falso. Das alternativas, a mais certa seria D de dado. Só que uma ressalva minha é que essa questão, para mim, ela tem diversos erros conceituais e diversos erros matemáticos. Primeiro, erro conceitual, que é essa afirmação aqui. Porque menor do que 1 pode ser 0. E essa razão não é 0. Então, teria que ser mais específico, teria que estar dessa forma. Um outro erro conceitual, não sei se vocês perceberam, foi isso. Monocromático é cor. Isso é, o raio 1 ou o raio 2 são de cores diferentes, mas os efeitos são os mesmos. O que muda é que um vai se aproximar menos do que o outro, ou se afastar menos do que o outro. Não pode ocorrer um se aproximar e o outro se afastar. Porque você não tem essa situação do meio ser mais refrigerante para um e menos refrigerante para o outro. Certo? Isto é, para mim aqui seria um outro erro conceitual. Mas vamos responder do jeito que está aqui. Questão 3. São dados os índices de refração absolutos do ar, da água, do vidro C e do vidro P. São dois tipos de vidro. Você vê que vai aumentando esse índice. Um raio de luz monocromático foi emitido sobre um sistema óptico constituído por 3 meios. Obedece à configuração seguinte. 1 e 2 são os dióptros planos, isso é, as superfícies, as interfaces, que separam o meio 1 do 2 e o B do C. É possível a possível e correta respectiva relação entre os meios é. Vamos lá. O que é que está acontecendo de A para B? Olhe, de A para B está ocorrendo uma aproximação. Vou pegar aqui, ó. Se você traçar aqui uma perpendicular, está ocorrendo uma aproximação. Quando é que ocorre uma aproximação? Quando a refrigência, o índice, aumenta. Então, significa dizer que Na é menor do que NB. Lembre-se sempre disso. Onde tiver o maior ângulo, vai ter a maior velocidade, vai ter o menor índice. Então, se Na é menor do que NB, você tem as seguintes opções. Se A for o ar, B pode ser qualquer um. Se A for a água, B só pode ser o vidro C e o vidro P. Se A for o vidro C, B só pode ser o vidro P. Porque A tem que ser menor do que B. Vamos, então, para a segunda. O que é que você está vendo na segunda? Uma reflexão total. E eu disse que isso é possível. Quando ocorre um afastamento tão grande que, de vez ele refratar, ele reflete. Eu também falei que a gente vai estudar mais a fundo esse fenômeno posteriormente, na próxima aula. Mas aqui ocorre quando ele passa do meio maior para o meio menor.
para que haja um afastamento tão grande que, de vez haver a refração, ocorra a reflexão total. Isso só ocorre se B for maior que C. Então, obrigatoriamente, o índice B tem que ser maior que o índice C. Então, vamos ver qual é a alternativa que obedece isso aqui. Vamos lá. Ó. Na alternativa A, aqui é o índice A. B, se o índice A for a água, é como se você tivesse uma tabelinha. Aqui fosse A, aqui fosse B, aqui fosse C. Vamos ver qual deles é o correto. Se aqui A for a água, B tem que ser um índice maior. Então, tem que ser o vidro P ou vidro C. E C tem que ser um índice menor. Como aqui é o vidro P, podia ser qualquer elemento de índice menor. Isso é, a resposta A é verdadeira. Essa é a resposta da questão. Vamos mostrar que é a resposta. B. Se o meio A é o A, o meio B pode ser qualquer um. Ele está dizendo que o meio B é 1,5. Então, se o meio B é 1,5, o meio C tem que ser menor, ou água ou A. Ele está dizendo que é o vidro, que é 1,8. Então, aqui é falso. Isso é, essa condição aqui não é verdadeira, porque a condição verdadeira é essa, ó. Na menor do que NB, menor do que N, ou desculpe, maior do que NC. Se você olhar aqui, ó, veja, menor, vidro P 1,8, maior A 1. Na verdade, é água 1,3. Realmente, 1,3 é menor do que 1,8 e 1,8 é maior que 1. Na letra B, ó, A, vidro C, vidro P. Então, ó, A é 1. Menor que vidro C, que é 1,5, maior que 1,8. Isso aqui é falso. Se você fizer o mesmo em todas as alternativas, você vai ver que a resposta é a letra A. Joinha, meus lindos. Tranquilo. Espero que vocês tenham entendido a questão. Certo? Vamos ao próximo problema. Em uma experiência, temos uma placa de vidro que é atravessada por um feixe de luz. Nesta placa, em especial, a velocidade é de 2,5 vezes 10 oitava metros por segundo. Considerando que a velocidade no vácuo é 3, determine o índice de refração desse vidro. Aplicação direta. O que é o índice de refração? É a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Então, N é 3 vezes 10 a oitava, dividido por 2,5 vezes 10 a oitava. Então, N é 10 oitava com 10 a oitava, eu posso simplificar. E 3 dividido por 2,5 vai dar 1,2. Logo, a resposta é a letra C de casa. Lembrando que se você fizer ao contrário, a resposta seria a letra D. Só que aí estaria errado. Primeiro,
porque não é ao contrário, a divisão. E segundo, porque eu afirmei claramente que o N obrigatoriamente tem que ser maior ou igual que 1 para todas as substâncias da natureza. Joinha, meus lindos. E aí? Tudo certo? Então, vamos para a próxima questão. Questão 5. Um feixe de luz vermelha é emitido por uma caneta laser e viaja no ar com a velocidade aproximadamente igual à velocidade da luz no vácuo, que é 300 mil quilômetros por segundo. O feixe de laser passa a atravessar uma peça de acrílico, cujo índice é de 1,46. A velocidade da luz do laser dentro dessa peça de acrílico é de aproximadamente quanto? Mesmo esquema do anterior, só que agora ele me deu o índice e quer saber a velocidade no meio. Fazendo meios extremos, eu tenho que essa velocidade é C sobre N. Então, é 3 vezes 10 a oitava sobre 1,46. Percebam que ele quer aproximadamente. 3 dividido por 1,46 é aproximadamente 2. Então, a resposta seria 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. Resposta, então, letra E. Joinha, meus queridos. Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. Um feixe de luz propaga-se inicialmente em uma peça de vidro, cujo índice de refração é desconhecido. O feixe incide sobre uma interface entre a peça de vidro e o ar. Então, passou do vidro para o ar, do maior para o menor. Afastamento. O ângulo de incidência do feixe é de 30 graus em relação ao normal. E o ângulo de incidência do feixe no meio 2, θ2, é de 48,6 graus, conforme indica a figura. Considere que o índice de refração do ar é próximo a 1 e que o seno é 0,5 e o seno de 48,6 é 0,75. Qual é o índice do vidro? Pelo que eu acabei de dizer, esse valor não. Por quê? Porque tem que obrigatoriamente ser maior que 1. Maior ou igual que 1. Só que só é 1 no vácuo e no ar. Então, a letra A também não. Mas vamos descobrir quanto é. Passou do meio 1 para o meio 2. Eu quero saber o meio 1. Então, N1, seno de I, que no caso ele está chamando de θ1, é igual a N2, seno de R, que ele está chamando na questão de θ2. N1 eu quero descobrir, que é o do vidro. O θ1 é 30 graus. Seno de 30 é 0,50. N2 eu sei que é o A, que é 1. E o seno de θ2 é 0,75. Portanto, N1 é 0,75 dividido por 0,50. Isso aqui vai dar 1,5. Sem unidade. É uma grandeza adimensional. Logo, a resposta é a letra C de casa. Joinha. Então, vamos para a próxima questão. Nessa questão, envolve um pouco de geometria. Um feixe de luz se propaga do ar
Para um cubo de acrílico, cuja aresta mede 6 centímetros. Então, o primeiro dado que eu quero botar aqui é que a aresta é 6. Significa que daqui para cá é 6 centímetros. Fazendo um ângulo de 45 graus com a superfície. Pô, se ele faz 45 graus com a superfície, para completar 90, vai ser mais 45. Então, o ângulo de incidência é 45 graus. E aí ele sofre o quê? Uma refração. A minha pergunta é, quem é H? Pessoal, olhando essa figura, eu tenho um triângulo retângulo. Onde, para eu descobrir um lado do triângulo retângulo, conhecendo outro lado e o ângulo, eu vou usar as relações trigonométricas. E qual é a relação que eu vou usar aqui? O seno, cosseno, tangente. No caso, como eu quero o cateto oposto e eu conheço o cateto adjacente, eu vou usar que tangente de R é cateto oposto sobre cateto adjacente. O problema é que eu não sei quem é R. Aí é que entra a óptica geométrica. Eu vou ter que aplicar a lei da refração para descobrir quem é o ângulo de refração. E aí vou fazer, ó, N1 seno de I é igual a N2 seno de R. O meio 1 é o ar e o meio 2 é o acrílico. Então, vai ficar N1, 1, tabelinha, seno de I, raiz de 2 sobre 2, é o seno de 45. N2 é 1,4 seno de R. Pessoal, olha na tabelinha, 1,4 é aproximadamente raiz de 2. Isso quer dizer que eu posso simplificar raiz de 2 com raiz de 2. E aí eu concluo que o seno de R é meio. E nós sabemos que R, o ângulo cujo seno é meio, é 30 graus. Portanto, aqui vai ser a tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 é H sobre 6. Simplificando, 3 por 6 dá 1, dá 2. Fazendo meios e extremos, H, então, vai ser 2 vezes raiz de 3, que nos dados é 1,7. Então, H é 2 vezes 1,7. H é 3,4 metros. Logo, a resposta é a letra B de bola. Claro e evidente, ele só pode trabalhar com ângulos conhecidos. Quais são os ângulos conhecidos? 30, 45 e 60. Se ele trabalhar com qualquer outro ângulo fora esses, ele será obrigado a lhe dizer quem é o seno, o cosseno e a tangente desse outro ângulo. Certo? É isso que acontece em todas as situações. Então, podem ficar tranquilos. Agora, 30, 45 e 60 não é obrigado a ser fornecido o seno e o cosseno. Joinha? Então, vamos para a próxima questão. Novamente, é uma questão que envolve
geometria. E um pouquinho mais complexa que aquela. O que é que acontece aqui? Ó? A figura a seguir mostra uma estaca. Essa estaca tem 90 raios de 3 centímetros de comprimento, que vai do fundo até um ponto onde, na verdade, 7 raios de 3 centímetros fica acima do nível do líquido. Então, ó, 90 raios de 3 é tudo, 7 raios de 3 essa parte daqui de cima. O índice de refração do líquido, do ar, ou do meio 1, que é o ar, ou do líquido é raiz de 2. O Sol incide com um ângulo de 45 graus. Qual o tamanho aproximado da sombra da estaca no tanque? Pessoal, o raio solar é impedido pela estaca, gerando aqui uma sombra. Se não houvesse o líquido, era só fazer como a gente fez no primeiro capítulo. Tirar aqui a reta até o chão e ver qual é o tamanho da sombra. O problema aqui é o seguinte, é que como existe o líquido, o Sol, ao passar pelo líquido, sofre uma refração. E essa refração faz com que ele tenha uma mudança na sua trajetória. Ele está entrando com um ângulo de 45 graus, mas vai sair com um ângulo R. Isso quer dizer que a sombra vai ser isso tudo aqui, ó. Esse pedaço mais esse, que eu posso chamar de X e de Y. Como é que eu vou descobrir quem é o X e o Y? O Y eu vou descobrir a partir desse triângulo 1. Esse triângulo 1 é um triângulo retângulo cujo ângulo é de 45 graus. Então, é um triângulo retângulo isósceles. Isso quer dizer que os catetos são iguais. E eu chamei esse cateto de Y. E é exatamente o pedaço que está fora. Então, esse Y aqui é nada mais, nada menos que 7 raiz de 3. Já para descobrir o X, eu vou usar o outro triângulo, o triângulo 2. No triângulo 2, também é um triângulo retângulo, só que não é isósceles. Ele forma um ângulo que eu não sei quanto é, e tem um dos seus catetos exatamente quanto? Se o tamanho da haste toda é 90 raiz de 3 e a parte externa é 7 raiz de 3, a parte interna é 83 raiz de 3. Isso quer dizer que eu vou descobrir o x a partir da tangente. Mas para isso eu tenho que saber que ângulo é esse. Aí eu vou entrar com a lei de Shell, Descartes. Isso é N1 seno de I é igual a N2 seno de R. N1 é o A. Seno de I é raiz de 2 sobre 2. N2 é o líquido, raiz de 2.
seno de R eu quero descobrir. Raiz de 2 com raiz de 2 eu corto. Então, seno de R ficou meio. Isso é, mais uma vez, R é 30 graus. Isso quer dizer que aqui você vai ter a tangente de R. Quem é a tangente de R? É a tangente de 30, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 83 raiz de 3. Se você fizer meios extremos, vai ficar 3x igual a 83 raiz de 3 vezes raiz de 3. Só que lembre-se que raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, x é igual a 83. Mas não é a resposta, apesar de ter uma alternativa com ela. Por quê? O tamanho da minha sombra é x mais y. Isso é, o que eu quero saber é 83 mais 7 raiz de 3, que é 1,7. Então, seria 83 mais 49, vai 4, 11, quase 12. Então, isso aqui é aproximadamente 95 centímetros, que é a letra C de casa. Eu acho que essa questão até agora foi a mais difícil resolvida por mim. Mas eu espero que eu tenha resolvido da forma mais prática possível. Então, espero que tenha sido tudo joinha para vocês. Vamos para o final da aula. Desejo a vocês um bom estudo. Espero que essa videoaula ajude de coração e até a próxima videoaula. Obrigado.